Diz assim, capítulo 6, verso 18. Diz assim: mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Só até aqui. Eu quero falar um pouco sobre Noé, o construtor de arca. Tem algumas coisas que podemos aprender aqui nesse texto. Aprender com Noé, aquele que construiu a arca. Noé é filho de Lameque. Noé nasceu mais de 1000 anos depois de Adão, e Noé significa repouso. O seu avô se chamava Matusalém, né? E o povo na época de Noé vivia em decadência, recusando servir a Deus. A maldade se multiplicava, o homem se corrompia, essas pessoas só pensavam na maldade, na corrupção, e Noé está vivendo nesse período, parece até hoje, né? Grande corrupção, a terra estava cheia de violência. E quando Deus usa o juízo, né, não tem escape, Deus vai usar aqui o juízo, vai trazer o dilúvio. E o que Noé conseguiu achar para salvar a sua casa, salvar a sua vida, salvar a sua esposa e salvar os seus filhos? O que Noé conseguiu fazer para atrair a presença de Deus e salvar toda a sua casa? Em primeiro lugar, Gênesis 6:8 diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé encontrou favor divino. A graça de Deus favorece você mesmo sem você merecer. Então Noé consegue graça. Ele não consegue graça porque ele é certinho, ele não consegue graça porque ele é bonzinho, mas o estilo de vida dele atraiu a presença de Deus. Diz a Bíblia que Noé conseguiu achar graça aos olhos de Deus. O Senhor mostrou a Noé a sua benevolência, o seu bem. E mesmo em dias difíceis, você tem que acreditar no tempo favorável, que tem tempo de favor de Deus. Em Isaías, por exemplo, capítulo 49, verso 8, vai dizer: assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei e te guardarei. Você pode contar com a ajuda divina, com o apoio providencial. Deus vai te ajudar no tempo favorável. E o tempo do favor de Deus, você vê o bem de Deus. Salmo 13, verso 6, Davi vai dizer assim: cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Davi começa esse salmo perguntando a Deus se Deus esqueceu dele, mas ele termina dizendo: cantarei porque tem me feito muito bem. E o Salmo 116, verso 7 e 8 vai dizer assim: volta minha alma ao teu repouso, mas o Senhor te fez bem, pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que eu posso dar a Deus pelos benefícios que Deus tem me feito? Eu posso dar glória a Deus, eu posso agradecer a Deus por estar vivo, eu posso gritar o seu nome, eu posso dar uma oferta, eu posso engrandecer a Ele, reconhecer a sua bondade. Ele está dizendo: que darei ao Senhor? O que eu posso dar para Deus por tantos benefícios que Deus tem me feito? E Noé tinha uma conduta inculpável. Capítulo 6, verso 9 vai dizer: são estas gerações de Noé, era ele homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Então está dizendo que Noé era justo, não praticava injustiça. Noé era íntegro, correto. Noé andava com Deus. E antes de Deus mudar o nome de Abraão de Abrão para Abraão, é interessante, Gênesis 17, verso 1, que diz que Deus disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, andar com Deus não é ser um religioso,
Andar com Deus não é vir à igreja. Andar com Deus não é participar das campanhas. Andar com Deus não é apenas bater um cartão, mas andar com Deus é ter uma vida justa, ser íntegro, ser correto. E isso Noé atraiu a presença de Deus. Em Tiago 27 vai dizer que andar com Deus é não se contaminar com o mundo. Tiago vai dizer, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O Deus Todo-Poderoso sempre se preocupou com os órfãos, com as viúvas, com o estrangeiro. Quem anda com Deus se preocupa com essa gente, porque Deus sempre se preocupou com as viúvas, com os órfãos e com o estrangeiro. E Tiago 4, verso 4, ele vai dizer: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para comer o pão na mesa de Deus e na mesa do diabo. Não dá para comer o pão na mesa do santo, daquele que é santo, e comer o pão na mesa daquele que é profano. Não tem espaço no coração do homem para dois senhores. Ou o homem vai servir a Deus, ou o homem vai servir o mundo. Então Tiago está dizendo: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 15, Paulo vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou seja, um casamento, em qualquer outra aliança, você deve evitar isso. Noé tinha uma conduta inculpável. Noé era justo, era íntegro e andava com Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 27 também vai dizer que o que busca o bem encontra favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Então, se você buscar o bem, você vai encontrar favor de Deus. Noé achou favor de Deus porque procurava o bem. Provérbios 16, 15 diz: na luz do rosto do rei está a vida, seu favor é como a nuvem de chuva na primavera. Encontra favor. Provérbios 18, 22: quando você se casou, você viu o favor de Deus na sua vida. Diz no verso 22: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Você recebeu o favor do Senhor. Seja grato a Deus pela sua esposa. Seja grato a Deus pela bênção que Deus colocou, porque a Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. Então agradece a Deus pela sua mulher, agradece a Deus pela sua esposa, agradece a Deus por aquilo que Deus te deu. Jesus disse: a minha noiva é a minha glória. Então a sua esposa é a sua glória. Quando alguém perguntar para você: cadê a sua glória? Você mostra a sua esposa, porque a sua esposa é a sua glória. Porque quem recebe uma esposa, recebe favor do Senhor. Então, se você não tem uma esposa, você não tem uma glória. Salmo 5, verso 12 diz assim: o favor de Deus te protege, pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor protege como escudo. Salmo 30, verso 5: no favor de Deus está a vida, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Então Noé achou o favor de Deus, muitas coisas. E Noé não passou na vida como um estéril, ele teve filhos, ele não foi um homem sem semente. Diz no verso 10 que gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ele marcou a sua geração, ele não passou a sua vida sem sementes. Gênesis 6, 14, Noé precisava fazer alguma coisa para salvar a sua família. E diz que você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Deus disse para Noé. Noé precisava fazer alguma coisa para salvar a sua casa. Deus estava dizendo para Noé: Noé, construa uma arca
entre nela e sobreviva, porque a água vai mudar tudo e você precisa sobreviver. Então, para Deus te livrar, você vai precisar construir algo, fazer algo. O Noé precisava construir a arca. E o que Noé ia fazer precisava ser revestido. Capítulo 6, verso 14, diz: divida-a em compartimento e revista-a de piche por dentro e por fora. O que Deus mandou Noé fazer tinha que ser revestido, né? E Paulo vai dizer em Efésios 6, 11, 13, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então existe o dia mau. Precisamos o que? De revestimento. Você precisa de revestimento para proteger aquilo que é seu, né? Deus diz: divida em compartimento e revista a de piche por dentro e por fora. Revestimento. E aonde Noé ia estar com ele a sua família. E aonde Noé ia ficar, a família também ia estar com ele, e tinha os seus limites. Capítulo 6, verso 15. Deus diz assim, ó: faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Para sobreviver, ele precisava se adequar ao limite da arca. A arca tinha um limite, né? Nem sempre você vai ter todo espaço. Tudo tem um limite, né? Para entrar na igreja de Deus tem um limite. A arca tinha um limite, né? Tinha as medidas. Noé, você vai ter que fazer essas medidas. A arca tem que ser desse tamanho. Então existe um limite. Então a igreja de Deus tem limite. Você pode vir todo quebrado, do jeito que você está, arrebentado, mas quando você entra aqui, você tem que submeter às normas da igreja, né? Você tem que se vestir como alguém da igreja se veste, né? Adequadamente, tomar cuidado como você se veste. Você não pode mais se vestir com a mulher do mundo, porque você agora está nos limites de Deus. Você está dentro da arca de Deus. Então você não precisa se vestir como uma freira, mas também tome cuidado com suas roupas. Você não precisa se cobrir todo, jogar um cobertor na sua cabeça, mas precisa tomar cuidado com as suas vestes, porque você está dentro da arca, e dentro da arca tem limites, dentro da arca tem os seus padrões, dentro da arca você tem que observar aquilo que Deus deixou para você. Existem os limites. E o lugar que Noé ia ficar tinha que ter uma cobertura. Capítulo 6, verso 16, diz assim: faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Noé não ficou sem uma cobertura. Deus disse: ó, essa arca tem que ter uma cobertura. E o salmo que nós conhecemos muito bem, o 91, o verso 1 e 4, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Verso 4 diz que ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel, a sua fidelidade. Então, está dizendo que tem uma cobertura sobre a nossa vida. Existe uma cobertura sobre a sua vida. Existe uma proteção sobre você. Deus não deixa você sem uma proteção. Deus diz para Noé: Noé, essa arca tem que ter uma cobertura. Essa arca tem que ter uma proteção. Você está aqui dentro da arca de Deus, e há uma proteção sobre a sua vida, há uma proteção sobre a sua família, há uma proteção sobre a sua casa, há uma proteção sobre você, ou você não estaria mais aqui, porque você está debaixo de um lugar que tem a cobertura de Deus. O lugar que Noé ia estar tinha porta. Gênesis 6, verso 16 diz: coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior.
Deus é o arquiteto, e na sua arquitetura sempre vai ter portas. Quando o mundo estava sem saída, Deus enviou Jesus à porta, e Jesus disse, João 10:9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ao hino que diz que Deus é tão bom que abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus. E a mulher que adulterava pela lei de Moisés deveria morrer, mas Jesus era a porta e ela passou. Então o lugar que Deus mandou Noé fazer, a arca tinha que ter uma porta, e Jesus é a porta. Então se você entrou nesse lugar, aqui a arca de Deus vai ter uma porta para a tua vida, e a porta é Jesus. Ali você vai encontrar o perdão, você vai encontrar a misericórdia, você vai encontrar o favor de Deus, porque Jesus declarou, eu sou a porta. Depois que Noé construiu e fez a porta, no tempo da calamidade também haverá livramento para você e sua família. Capítulo 6, versos 17 e 18 diz, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu quero profetizar na sua vida, você não vai perder os seus filhos para as drogas, seus filhos não serão gays, você não vai perder os seus filhos para as drogas, para a perdição, para o homossexualismo. Não, seus filhos vão ser bênção na sua casa, vai trazer orgulho para você, vai trazer orgulho para a sua casa. Não serão viciados em drogas, não serão viciados em maconha, não, mas vai trazer alegria para você, vai trazer alegria para a sua casa, vai trazer honra para a sua vida, porque você colocou seus filhos dentro da arca. Você colocou seus filhos na presença de Deus. Então ninguém da sua casa vai se perder. Por causa de Noé veio livramento para toda a sua família. Que assim seja na sua vida, que venha livramento para a sua casa. Seus filhos que estão perdidos podem voltar, porque a porta ainda está aberta. Você não vai perder os seus filhos para o mundo. E a arca ia ser construída para a conservação de vidas. Verso 19: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Quem Deus mandou entrar na arca? Na arca de Deus só entra macho ou fêmea. Cadê os machos aqui da igreja? Dá um brado aí os machos da igreja. Cadê? Os leões da igreja. Cadê os leões? E as fêmeas da igreja? Cadê as fêmeas? Na arca de Deus só tem isso, ou macho ou fêmea. Se for qualquer outra coisa, não entra. Deus disse assim, coloque os machos e as fêmeas, só pode entrar isso, não pode entrar outra coisa. Deus disse, faça entrar na arca, a palavra de Deus, verso 19, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea. Só pode entrar isso na arca de Deus, não pode entrar outra coisa na arca de Deus. Deus diz, a minha arca só pode entrar se for macho ou se for fêmea. Se não for, não entra na minha arca. Feche a porta. Então na arca de Deus não pode entrar outra coisa que não seja macho ou fêmea. Interessante também é que em Gênesis 50, verso 20, que fala da conservação, fala da vida de José. José, quando os irmãos dele chegou lá chorando, com medo que ele pudesse fazer alguma coisa para conservar em vida, José respondeu a eles, vós na verdade tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. José estava dizendo, não chore, foi Deus que quis,
e Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu vou sustentar vocês e a família de vocês. Isso é para conservação. Então Deus faz você crescer para você conservar alguém, para você abençoar alguém. A arca era para conservar a vida, manter a família de Noé viva, ele e os seus filhos. Quando exaltou José, a mesma coisa, para conservar a família de José, seus irmãos e aqueles que estavam ali debaixo da sua autoridade. Gênesis 6, verso 21. Guarde o máximo que você puder para enfrentar o tempo de crise. Diz assim, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé tinha que guardar alimento, ele e sua família, para ele e sua família, os animais, né? Não desperdice nada da sua vida, que vai fazer falta lá na frente. Deus está dizendo para ele, armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Deus não é Deus do desperdício. Se Deus está te abençoando, você pode usufruir, mas cuidado com o desperdício, cuidado com a torneira aberta, né? Cuidado com a luz ligada lá que ninguém está usando, né? Crente não faz gato, tem que pagar a luz. Então, se tem luz ligada, está gastando. Desperdício, você não está usando. Lá na frente a fatura vai chegar. Deus não é Deus do desperdício, Deus é Deus da abundância, mas nunca será o Deus do desperdício. Quando Ele te entrega algo, Ele está dizendo, não desperdice isso, não desperdice seu tempo, não desperdice o que eu te entreguei, né? Deus disse para Noé, armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimentos. Guarde seu alimento. E o interessante, lembrando aqui das virgens sensatas, as cinco virgens que elas não guardaram e fez falta no final. Mateus verso 25, verso 21. Tem que as irmãs aqui apresentaram aí, aqui na frente. Diz que as insensatas não levaram azeite, as prudentes sim. Segundo, que todas as 10 cochilaram e dormiram. Todas elas tiveram algum tipo de problema, esperando lá o noivo. Cochilaram e dormiram. Então, você que está na igreja, de vez em quando você cochila, né? De vez em quando você dorme quando não deve dormir, e o inimigo pode invadir a área. Elas estavam no mesmo lugar, né? Esperando no mesmo lugar. Todas escutaram a voz do noivo. As lâmpadas das insensatas começaram a apagar, não tem combustível, não tem azeite, né? Começaram, não guardaram bastante, né? E diz que elas tentaram pegar das outras, mas as outras disseram, nós não podemos te dar do nosso azeite. Elas não tinham bastante, elas não tinham o azeite até o final, elas não tinham azeite para esperar o noivo, elas não tinham azeite suficiente, e elas foram comprar. Mas dessas que foram comprar, o noivo veio e levou as 5 prudentes, e as 5 ficaram de fora, porque elas não tinham combustível. Guarda o seu combustível, né? Às vezes a pessoa entra na igreja, com o tempo entra muito bem, mas depois começa a acabar o seu combustível. Mantenha o seu combustível, mantenha suas lâmpadas acesas, mantenha a sua fé acesa, mantenha a sua convicção acesa. Continue guardando, né, o seu mantimento, continue guardando o seu combustível, né? Então, quando nós não temos aquilo suficiente para chegar até o final, isso vai nos tornar um problema. Podemos ficar fora da bênção de Deus, como essas 5 ficaram. Gênesis capítulo 6, verso 22. O sucesso da construção vai depender se você estiver disposto a obedecer. Verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Obedeça a voz de Deus, né? E sua casa vai estar segura, sua construção. Jesus disse, Lucas 6,46, Lucas 6,46 em diante, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando?
Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Quem escuta e obedece à voz de Deus, a sua construção vai permanecer de pé. Se você escuta a voz de Deus, os ventos vão bater na sua casa, mas não vão derrubar a sua casa, porque a sua casa está na rocha que é Cristo. Na rocha guardada está a sua casa. Você não construiu a sua casa sobre a areia, você construiu a sua casa sobre a rocha. E sobre a rocha não vai ter tempestade, não vai ter chuva, não vai ter demônio que vai derrubar a sua casa, porque você construiu a sua casa na rocha que é Jesus, e a sua casa está segura. A vida com Deus, você tem um começo e um final feliz. Noé teve. Gênesis 7:7 diz que Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Capítulo 8, verso 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Noé não morreu no dilúvio. Noé entrou e saiu da arca com a sua família. Noé entrou na arca com a sua família, todos vivos, e saiu de lá todos vivos. Você e a sua casa, eu declaro sobre a sua vida, você vai entrar no céu com seus filhos. Você vai entrar no céu com sua casa. Você vai entrar no céu com as suas filhas, porque Noé entrou na arca com sua mulher, com seus filhos e com as esposas de seus filhos. Ele também saiu de lá assim. A vida com Deus, você tem um começo e um final feliz. Noé teve aqui um começo e teve um final feliz. Então você com a sua casa, você vai entrar no céu. E para isso nós precisamos o quê? Blindar a nossa casa, proteger a nossa casa, colocar os fundamentos da palavra de Deus na nossa casa. E o interessante, o que Noé escolheu depois que ele fez tudo isso? Gênesis 8:20. Depois que Noé saiu da arca, olha o que ele fez. Ele adorou a Deus e ele construiu um altar. Ele sacrificou no altar. Verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Noé escolheu o altar de Deus. Noé escolheu ficar no altar. Depois que o Noé saiu da arca, depois do livramento, Noé continuou servindo a Deus. E ele saiu da arca para adorar a Deus. Depois do livramento, Noé continuou com a sua vida no altar. Porque tem gente que é bom no dia do livramento. E na hora do aperto ele grita por Deus: Deus, salva-me! Na hora do assalto, na hora do tiroteio, na hora que ele está ali perto de morrer, ele grita: Deus, socorre-me! No tempo da angústia, quando ele está quebrado, sem dinheiro, falido, morando de favor, na casa de parente, na casa de amigo, na casa da sogra, na casa dos parentes, ele diz: Deus, livra-me! Deus me dá livramento. E Deus, quando dá o livramento a ele, a primeira coisa que ele faz é meter o pé na igreja, é deixar de vir para o altar. Ele recebe o livramento e agora ele não quer mais vir para o altar. Mas olha o que Noé faz depois que ele recebe o livramento, depois que ele sai da arca. Diz a Bíblia que ele adorou a Deus.
diz a Bíblia que ele veio para o altar de Deus. Ele trouxe a sua família para o altar de Deus. Depois que ele recebeu o livramento, depois que Deus o livrou desse dilúvio, quantas pessoas morreram? Mas Noé agora está vivo, com a sua família, com a sua casa. E o Noé tem o que? Gratidão. Ele chega e agora ele, diante do altar de Deus, ele adora e ele leva a sua família para o altar. Então traga a sua família para o altar de Deus. Apresente o altar de Deus para a sua família. Coloque sua família no altar de Deus. Foi isso que fez Noé. Colocou a sua família no altar de Deus. Não deixe a sua família longe do altar de Deus. Quer ter vitória? Traga a sua família para o altar de Deus. Noé construiu um altar depois que Deus o livrou. Depois que Deus tirou ele da arca, ele foi construir um altar. Muitas pessoas morreram. Todas que estavam, que não estavam dentro da arca, perderam a vida. E Noé, com toda a sua casa, teve salvação. Vamos trazer para os nossos dias. Quantas pessoas melhores do que nós já morreram e nós estamos aqui? Quantas pessoas melhores do que nós já partiram e nós estamos aqui? Será que temos agradecido a Deus? Será que temos lançado no altar de Deus? Pessoas melhores do que nós partiram. E você está aqui. E você ainda pode realizar alguns sonhos. Você pode realizar alguns projetos. Você pode ainda se casar, se é solteiro. Pode ainda ter filhos. Tem propósito de Deus para a sua vida. Você está vivo. E nós precisamos estar diante do altar de Deus. Noé, ele escolheu ficar no altar de Deus. Fique de pé nessa noite. Nós estamos caminhando para o final. É uma decisão você colocar a sua vida, a sua família no altar de Deus. Noé passou a vida toda pregando. Ninguém se converteu. Somente a sua família. Foi um pregador que não conseguiu ganhar ninguém. Só conseguiu ganhar, salvar a sua casa. Nós vivemos hoje um dia do Evangelho que muitos pregadores ganham muita gente, ganham muitas pessoas, mas às vezes seus filhos são gays, perturbados, porque eles conseguem ganhar muita gente, mas ele não consegue salvar a sua casa. Noé não conseguiu salvar ninguém. Ninguém se converteu com sua pregação. Nem uma mulher, nem um homem se converteu com a sua pregação, mas ele conseguiu salvar a sua casa. Ele conseguiu botar a sua casa, a sua família dentro da arca. Ele não conseguiu colocar ninguém. Ninguém escutou a voz dele quando ele estava fazendo a arca. Ele pregava, mas ninguém dava ouvido a ele. Mas ele foi o tipo de pregador que salvou a sua família. Hoje em dia temos muitos pregadores, salva quase o mundo inteiro, mas não consegue salvar a sua casa. Consegue ganhar quase o mundo inteiro, mas não consegue ganhar a sua família. E Noé é um tipo de pregador que não conseguiu ganhar o mundo,